Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, eu estou aqui com a Cris e com a Maria Alice, que eu já vou apresentar para vocês. Nós somos do Instituto Rino Educação e a nossa proposta é promover uma educação que emancipa, inclui e transforma. E para isso a gente fez esse convite para um ciclo de entrevistas com mulheres ativistas. Queremos ouvir a história dessas mulheres. E a nossa convidada de hoje é a Maria Alice Silva, que é advogada, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. É consultora em projetos socioambientais e culturais e foi secretária municipal da reparação da cidade de Salvador. A Maria Alice também é responsável pelo tombamento da Pedra de Xangô e ela vai contar um pouquinho pra gente essa história. Maria Alice, é uma honra ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu que Bem-vinda. agradeço ao Instituto Rino pelo convite. Muito É bem-vinda, uma Alice. honra estar com você e a Cristina. Muito obrigada por ter aceitado. Sim. Uma honra. Então eu vou começar pedindo para a Alice contar um pouquinho para a gente é, sobre a sua trajetória no ativismo e contar sobre a sua experiência. Então, a minha trajetória enquanto mulher e ativista, ela nasce desde a minha adolescência. Eu sou uma mulher negra e que desde pequena aprendi a respeitar e cultuar a minha ancestralidade. E isso permeou até hoje a minha vida, e eu digo que é missão de vida. Então, meu ativismo começa desde, desde nova, desde a minha adolescência, onde eu era uma jovem bastante contestadora. Eu nasço e sou criada numa família evangélica. Meus pais eram evangélicos, mas ah, sempre eles respeitaram a minha, a minha opinião, certo? E nunca restringiu nada na minha casa. Então, o lema na minha casa era o respeito a todas as religiões. E, como eu falei antes, eu nasci com essa vontade de conhecer o que é a minha ancestralidade. E a minha ancestralidade perpassa por quê? Perpassa por falar nas religiões de matriz afro-brasileira. Então, mesmo na tenra idade, sem ter nenhum acesso, essa liberdade na minha casa acontecia de uma forma assim muito interessante. Eu sou gêmeas e eu sou apaixonada por Caruru de São Cosme. E meus pais eram crentes. Meus pais nunca iriam dizer vá para um Caruru de São Cosme. Mas eu chegava com um discurso tão potente que eu ia ao encontro da minha ancestralidade, que eles ficavam quietos, eu ganhava no discurso, né? Então todo mundo na vizinhança ficava. A filha do crente está vindo com o meu caruru? Sim, era a primeira a chegar, né? Então, é isso. O meu ativismo nasce, começa desde pequena, no convívio com essa diversidade cultural, né? Aprendendo a conviver com todos, independente da religião que cada um professa. Que bonito, Alice. A gente precisa tanto disso, né? Desse respeito. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência com a Pedra de Xangô. Essa história é muito legal e eu gostaria que você contasse pra gente de novo.
Bem, eu conheço a região onde jaz a Pedra de Xangô desde a minha tenra idade, porque a área era zona rural. O urbanismo ainda não tinha chegado lá. Então, na minha infância, eu convivi naquele lugar, eu ia veranear naquele lugar. E por conta dessa minha ligação com a ancestralidade, em 2011 eu estava na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e chega uma Ialorixá passando uma lista porque iria fazer a caminhada da Pedra de Xangô e pedindo ajuda. Eu não a conhecia. E aí um colega que sabia da minha trajetória disse bem assim: vá conversar com ela, que ela vai te ajudar. E aí começou a contar as histórias envolvendo a Pedra de Xangô. E aí eu voltei ao passado, eu voltei à minha infância, porque eu tinha conhecido aquele lugar quando só era cobertura vegetal, né? E aí comecei a rememorar, ela contando a história, lembrei dos meus antepassados, porque os meus tios foram as primeiras pessoas a, a ocupar aquele espaço, que era numa zona rural. Eles eram empresários, trabalhava com abatimento de gado e precisava de um espaço. E eles tinham matadouro lá, né? Então, eu conheci naquele tempo, de 1976, por aí, né? E de 76 para 80, 90, mudou drasticamente o espaço, né? E ela me contando aquela história, e eu sabia daquela história, e eu fiquei muito quieta, eu não disse absolutamente nada. E aí veio aquela lembrança de que todo o meu discurso era ancestralidade, antepassados. E aí veio aquele recado do coração. E aí você não vai fazer nada. Você conhece essa história, você detém, você é uma operadora do direito, jurista, você conhece a lei, você viveu naquele local e você está na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Ou seja, você reúne todos os elementos para poder ajudar as comunidades. E aí você vai fazer o quê? Mas, Alice, Foi quando. só para o pessoal entender, o plano era detonar a pedra, né? Essa pedra, ela estava no local e a prefeitura queria tirar, detonar para passar uma estrada. Como é que era isso? Qual era a Não, era o demanda? seguinte: é, a área onde a pedra jaz é uma área de remanescente do bioma Mata Atlântica, uma área de remanescente de quilombos, né, de antigo sítio de aldeamento indígena Tupinambá. Se você pegar a imagem aérea de 1975, você observa que a pedra ela estava imersa numa mata fechada, né? Quase imperceptível, só existiam algumas trilhas. Com a crise habitacional na cidade de Salvador, lá em meados de 1976, o governo do estado resolve o quê? Implantar moradia, né, nesse miolo que era considerado zona rural. E aí o que é que acontece? Foram desapropriados 6 milhões de hectares para implantar
vários conjuntos habitacionais. E esse lugar foi perdendo o quê? Foi perdendo a sua forma, foi perdendo a sua originalidade. Quando foram implantados conjuntos habitacionais sem qualquer estudo de impacto ambiental. Isso em 1975. E nessa região onde situa-se a Pedra de Xangô, muitas pedras foram demolidas, nascentes enterradas, ou seja, toda a infraestrutura não pediu licença à natureza. E aí, quando chega em 2000, antes de 2005, o governo do estado percebe o estrago que fez naquela região. Eles implantaram conjuntos habitacionais nos morros, certo? E não fez nenhum estudo de esgotamento sanitário e não implantou esgotamento sanitário da região. E aí o que acontece? Teria que resolver esse problema, por quê? Porque todos os dejetos iriam para o rio. A Pedra de Xangô está localizada às margens, né, nos limites sul da APA estadual Joanes e Pitanga, na subbacia hidrográfica do rio Ribeirão Itapuã-Mirim. E aí? Vamos fazer, vamos implantar o esgotamento sanitário da região através do programa ProSanear. E aí resolve o quê? Resolve criar a Avenida Vale do Assis Valente. E o Vale do Assis Valente cortava essa avenida onde está a Pedra de Xangô. Era quando a Pedra de Xangô foi ameaçada de ser demolida. Né? E aí a comunidade sai em socorro da Pedra de Xangô. E esse Né? socorro é porque a pedra é considerada um lugar sagrado, certo? Exatamente, morada dos orixás, dos voduns, dos inquices, dos caboclos e encantados. Então, é um território sagrado para os adeptos das religiões de matriz afro-brasileira. Né? Então, em 2005, ela foi ameaçada. O povo saiu em socorro da pedra, a pedra não foi ameaçada, não foi destruída, demolida, né? E aí começa toda uma luta de 2005 a 2012 para que a Pedra de Xangô fosse reconhecida como patrimônio cultural da cidade de Salvador. Né? Aí começa todo. E é aí que eu entro nessa história, que foi em 2011 eu conheci, aí comecei a pensar: olha, nós temos uma das mais completa legislação no âmbito do patrimônio cultural. E eu não conseguia entender por que a pedra até então não tinha sido reconhecida. E aí eu pensei, olha, se o direito não me responde, a arquitetura vai me responder. É quando, em 2014, eu submeto, 2000 não, 2013, 2014 que eu começo um projeto, a seleção do mestrado do PPGAL, UFBA, e o meu projeto foi aprovado. E em 2014 eu ingresso na, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, com o projeto Pedra de Xangô, um lugar sagrado na cidade de Salvador.
E aí foi a sua tese de mestrado que serviu de fundamentação teórica para conseguir, para fortalecer o pedido de tombamento, foi isso? Vou contar um pouquinho dessa história. E aí eu ingresso na Faculdade de Arquitetura, no programa, né, com a dissertação, né, com o tema Pedra de Xangô, um lugar sagrado afro-brasileiro na cidade de Salvador. Olha, eu vim do direito, e aí entro na arquitetura. E tinha um outro detalhe, eu não era da religião de matriz, né, afro-brasileira, e nem sou, então eu venho com todo um discurso do direito e do discurso ocidental, né, porque eu não entendia muito o que era a religião do candomblé. E o primeiro choque que eu tive na faculdade foi quando meu orientador, que foi o professor Fábio Macedo Velame, disse bem assim: esqueça seu direito, coloque ele de lado, e agora você vai precisar entender, se você quer trabalhar esse tema, a cosmopercepção de mundo das religiões de matriz afro-brasileira, né? Aí é quando eu começo a aprofundar um tema. O, o objetivo do meu tema de mestrado era entender a importância da pedra de Xangô enquanto elemento aglutinador das teias de terreiros da cidade de Salvador. Por que ela é importante? Ela é importante para quem? Então, o grande desafio da minha dissertação de mestrado foi entender essa dinâmica cultural, porque até então não se tinha nenhum estudo a respeito da Pedra de Xangô, um lugar sagrado afro-brasileiro na cidade de Salvador, e toda a comunidade de Axé, o povo de Candomblé, desejava que ela fosse reconhecida como patrimônio cultural. E aí, o que é que eu faço? Começa essa imersão, uma das primeiras ações que eu fiz foi mapear esses terreiros das várias nações, porque nós temos várias nações, do Queto, do Jeje, do Angola e outras mais, para entender qual a relação do povo de terreiro com a pedra. Quais os rituais que aconteciam, né? E isso foi muito interessante, que a pesquisa ela teve assim uma amplitude que se constituiu numa verdadeira rede, né? Uma rede onde vários pesquisadores contribuíram. Por exemplo, os terreiros de Salvador foi feito um mapeamento em 2008. E o que foi que se constatou? Que Salvador tem mais de 1.150 terreiros, esse mapeamento, e que aproximadamente 70% desses terreiros são considerados o quê? São considerados terreiros de laje. Por que terreiro de laje? Porque não tem espaço mato para a realização dos seus rituais, né? E sem folha, sem rio, não há candomblé. E, naquela época, discutia-se em Salvador o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. E o Executivo, ciente do anseio do povo de terreiro, encaminha um projeto de criação do Parque Pedra de Xangô. Acontece que o Parque Pedra de Xangô, né, o projeto,
do executivo, correspondia apenas a 67 hectares. E o que é que eu faço com a minha pesquisa? A gente já tinha assim, uma relação com a comunidade, que foi uma pesquisa totalmente participativa. E o que é que eu faço? Eu pego a comunidade, levo para um espaço próximo à Pedra de Xangô, abro o mapa e mostro o que era antes aquele local e o que estava se tornando. E o que é que podia ser feito. Nesse ínterim, o que é que acontece? Os estudos até então diziam que a Pedra de Xangô estava nos limites da APA estadual Joanes e Pitanga. O meu estudo descobre que ela não estava na poligonal, que ela estava fora, no limite sul. E aí chega a brilhante ideia: que tal criar uma APA municipal para salvaguardar os restantes de matas que existe no entorno da Pedra de Xangô? E aí a comunidade topou. A comunidade topou, saímos georreferenciando todos os lugares sagrados no entorno da Pedra de Xangô. Com base nessa cartografia, foi o que eu fiz. Eu convoco outros pesquisadores das mais variadas áreas do saber, foram 15 pesquisadores, para construir um dossiê, uma proposta de criação da primeira APA municipal de Salvador, do primeiro Parque em Rede. E esses pesquisadores toparam, e juntamente com a comunidade, nós criamos um dossiê de 45 laudas e encaminhamos para a Câmara de Vereadores, e essa proposta foi aprovada, né, sem nenhuma ressalva. E aí se criou a primeira APA municipal de Salvador e o primeiro parque em rede da América Latina, isso em 2016, como um dos produtos da minha dissertação de mestrado. Tem mais história. Nossa, que linda, Alice, que história maravilhosa. É nessas horas que a gente vê que o desejo de fazer as coisas é o que mobiliza, né? Você conseguiu ali juntar a comunidade, juntar os pesquisadores e todo mundo com a mesma vontade de proteger aquele local, vocês conseguiram. Que bacana. E essa conquista ela é coletiva, Sim. que contou com a participação não só da comunidade, mas da academia e também do poder público. Então, eu digo sempre, o tripé, poder público, academia e sociedade civil, construindo, né, o Parque Pedra de Xangô. Que bacana. Vou Muito, Cris. muito interessante e muito rica, né, essa história, porque ela envolve essa questão da participação, da geração de conhecimento coletivo, né, e da criação dessa força para a luta, formação de redes. Achei muito interessante também, porque a academia geralmente fica mais, tem uma coisa um pouco mais isolada, né, e você conseguiu criar em torno de um tema tão rico. Essa rede é muito interessante, né? Tem tudo a ver com o que a gente acredita também, né, Dani? Aqui na RIM, né? A pegada da RIM é justamente essa. E conta um pouquinho para a gente, porque esse é um super exemplo rico, mas a gente sabe que a sua trajetória profissional, como pessoa também, você ao longo dessa trajetória, você sempre traz essa preocupação
pelo que o pouco que eu conheço da sua trajetória, a gente não se conhece há tanto tempo, mas de trazer um conhecimento técnico e embasar lutas coletivas, principalmente das comunidades, populações que foram invisibilizadas, vulnerabilizadas ao longo da nossa história, né? Então, tem aí um ativismo que a gente vem chamando aqui nas entrevistas de ativismo, né? Um movimento em prol de determinadas causas. Então, se você quiser falar um pouco sobre como você vê essa sua trajetória desse ponto de vista, e já trazer as principais dificuldades que você vê, desafios políticos para essas lutas, principais dificuldades que você vem ou testemunhando ou enfrentando e, pelo visto, conseguindo criar aí soluções, né, concretas no meio desses desafios. A pergunta é meio ampla, mas a gente já está empacotando aí algumas questões que a gente queria que você desenvolvesse. Então, então, eu não consigo pensar em pesquisa acadêmica sem que ela esteja atrelada a uma transformação social, a uma transformação econômica, a uma transformação cultural. Eu não quero fazer nenhuma pesquisa para ficar lá numa biblioteca. Eu quero poder contribuir na transformação das pessoas. E foi assim que toda a minha trajetória enquanto pesquisadora foi e está sendo construída. Por exemplo, no processo de tombamento da Pedra de Xangô, né? Então, o que é que faz a minha pesquisa? A minha pesquisa ela vai fazer todo esse laudo etnográfico, ela vai dialogar com a comunidade para entender qual a importância daquele lugar enquanto território sagrado. E isso foi feito. E a minha relação com o tema e minha preocupação foi tamanha que, em 2016, o Conselho de Cultura da Fundação Gregório de Matos, que foi o responsável pelo tombamento, disse que não ia tombar Pedra de Xangô. Não ia tombar porque não tinha nenhum estudo etnográfico. Só sendo que em 2016 eu ainda não tinha defendido a, a minha dissertação. E aí, como é que fica? Como o caso da Pedra de Xangô teve assim moveu a cidade de Salvador. Eu não digo nem a cidade de Salvador, moveu o mundo, porque muitas articulações houveram, né? E todo mundo interessado, a Pedra de Xangô vai ser tombada ou não vai ser tombada? E eu fiquei numa saia curta. Eu não tinha defendido. E você sabe muito bem que nenhum orientador libera nenhuma pesquisa antes da defesa. E aí, como é que eu fico? E nesse período, a Pedra de Xangô estava sofrendo atentados, né? De, jogaram sal grosso, né? Várias práticas racistas. E aí o que é que faz? E o Ministério Público na pressão, porque o Ministério Público queria tomar uma posição, mas não tinha nenhum dossiê. E eu fiquei naquele impasse. Mas para mim não era importante apenas eu defender a minha dissertação. Se a minha dissertação não pudesse ajudar na salvaguarda da Pedra de Xangô, para mim não seria importante.
E aí teve todo um trabalho de convencimento com o orientador, professor Fábio Velame, e aí, depois de muita conversa, ele permitiu liberar a pesquisa sob a condição de apenas o Ministério Público e o Conselho de Cultura da Fundação Gregório de Matos ter acesso para definir o tombamento. E foi assim que, em 2016, em novembro de 2016, o Conselho de Cultura aprova o tombamento da Pedra de Xangô. No dia 31 de março de 2017, eu defendo, e no dia 4 de maio de 2017, a Pedra de Xangô é tombada enquanto patrimônio cultural da cidade de Salvador. Então, eu quero dizer que nada para mim seria interessante se a minha pesquisa não pudesse ajudar no tombamento da Pedra de Xangô. É esse meu compromisso, a minha missão. Não existe pesquisa sem uma entrega para a comunidade. Eu penso assim. Que legal, Alice. A gente também compartilha dessa visão. Assim, a educação ela tem que emancipar, tem que transformar, tem que ser útil, né, para melhorar a vida das pessoas, para promover justiça social e equidade. E como é que você vê o papel da educação? Eu sei que depois da Pedra de Xangô, você se envolveu em outros projetos. E como é que está o seu ativismo agora? Como é que a educação, se relaciona com a sua prática ativista? A educação é uma constante na minha vida. É uma constante porque sempre eu estou em busca de projetos que ajude a transformar a sociedade, notadamente os povos originários e comunidades tradicionais, né? Depois do mestrado, eu fui direto para o doutorado, e no doutorado que o tema foi a governança espiritual, o sagrado afro-brasileiro na edificação do memorial do Parque Pedra de Xangô, né? Então, essa educação ela vai abranger outra esfera. Eu precisava agora educar, entre aspas, né? A, a academia, não, os arquitetos e urbanistas, como pensar na edificação de um memorial do Parque Pedra de Xangô a partir da cosmopercepção de mundo das religiões de matriz afro-brasileira. Então, essa educação, juntamente com o povo de terreiro, porque nada se faz sem um povo de terreiro, para mostrar para os técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, como é pensar uma arquitetura que não é ocidental, uma arquitetura a partir dessa cosmopercepção de mundo. Então, foi assim um processo muito lindo, um processo de imersão, né? De muita escuta, onde tivemos novamente o tripé, poder público, sociedade civil e os técnicos, a academia. Então, a educação no período de 2018 a 2023, eu trabalhei focando nesse aspecto e conseguimos, a partir desse todo esse movimento, que foi um movimento em rede, edificar o primeiro equipamento público no Brasil, né? A partir dessa cosmopercepção de um mundo, utilizando
a bioconstrução, a terra, o ferro, os elementos da natureza. E foi um processo muito lindo. Hoje, o Parque Pedra de Xangô é referência nacional e internacional de como pensar uma arquitetura e um urbanismo que retrate a vida dos povos originários e das comunidades tradicionais, né? Então, esse foi de 18 a 2023. Como eu não paro, estamos em outros processos. Sempre, né? Na luta. E Alice, conta pra gente um pouco, porque pelo que a gente entende do método que você prioriza, é esse contato, relação direta, né, com as comunidades, o processo participativo, o processo de engajamento com o poder público, com os movimentos sociais, enfim. E, de alguma maneira, a tecnologia entrou nesse processo para você, porque, pelo que você falou, o produto da etnografia, ele também, você deve ter usado muita imagem de satélite, então, nesse sentido, sim, mas no processo de engajamento, redes, digitais, uso de redes digitais para criar engajamento, ou mídia, ou manter o engajamento com essas comunidades, de alguma maneira, tecnologias, ferramentas, quais ferramentas que você utilizou nesse processo? Boa pergunta, Cristina. Mas antes de responder a essa pergunta, eu vou falar de uma Fica à tecnologia. Eu vontade. utilizei, eu utilizei várias tecnologias, certo? Mas a principal delas foi a tecnologia ancestral, a governança espiritual afro-brasileira. Sim, acontece como isso, Maria Alice. Ela se materializou por meio do candomblé e dos seus rituais e demais manifestações culturais, né? E que ela está presente tanto nas comunidades de terreiros quanto em diversos territórios dos povos originários e comunidades tradicionais. Então, o principal elemento, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na tese de doutorado, foi a governança espiritual, né? E essa governança espiritual tem um dono. E quem é o dono? É Xangô. E hoje é o dia dele, é quarta-feira, é por isso que eu estou aqui de vermelho, né? Então, para todas as ações, para todos os movimentos, primeiro era necessário pedir licença, orientação à ancestralidade, né? À espiritualidade, aos orixás, voluns, inquices, caboclos encantados. Então, toda a minha pesquisa, a minha vida acadêmica tem como referência a governança espiritual, né? Que é uma tecnologia ancestral, certo? Mas aí você me pergunta uma coisa muito interessante. E a tecnologia, a TI, como é que entra? Entrou o tempo inteiro, minha amiga. Eu vou contar essa história. Eu sempre tive uma trajetória, eu passei por vários espaços, né? Fui presidente da primeira comissão de afrodescendente da OAB Bahia, né? Fui secretária municipal, militante, eu sou militante, né? E sei como é que as coisas funcionam. E, mais do que isso, eu sei, eu gosto de lutar com doçura. Eu sou uma pessoa poeta, né? Então, você não vai me ver gritando, me esperneando, certo?
mas até no olhar eu falo que eu não estou gostando. E aí eu percebi o seguinte: o que é que eu vou fazer? Se eu ficar gritando, isso não vai resolver. Eu precisava de um instrumento de convencimento, certo? E como eu sou poeta, eu estava em casa, aí eu comecei a cantar uma música que surgiu na minha cabeça, né? Que era assim: Pedra de Xangô é enredo, é rede. Porque era tanto enredo, era tanta confusão, tanta demanda, que eu, para dar conta dessas demandas, eu precisava de criar uma rede. E aí surge a música Pedra de Xangô é enredo, é rede. E aí eu sempre penso o seguinte: eu, há mais de 20 anos, eu já dizia isso. Nós temos o poder executivo, o legislativo, o judiciário, mas nós temos o poder de imprensa. E agora a gente tem o poder da rede. Foi o que eu fiz. Comecei a utilizar a rede. Fiz a música, fui para uma gravadora de fundo digital, gravei minha música, peguei certo, a música é minha e do Silvio Almeida, certo? Criei um Instagram, criei uma página, criei um site, uma página no YouTube. Então, quando todo mundo começava a brigar, eu começava a falar de poesia, eu começava a falar de coisas bonitas que tinham na Pedra de Xangô. E isso foi encantando as pessoas, certo? Aí eu começava, por exemplo, quando eu via alguma coisa que o poder público não tomava providência, eu fazia um drama, eu fazia assim um card bonito e dizia: a Pedra de Xangô chora, porque eu entendo que a Pedra de Xangô é um ser, né? Então ele chora assim, ele está pedindo socorro, né? E aí postava, né? Fazia assim, eu na poesia, no silêncio, né? Eu fazia movimentar as coisas, né? E aí o perfil foi crescendo. Hoje nós temos mais de 17 mil seguidores, né? E aí o que é que eu faço? Eu pego essa tecnologia e coloco, né, na metodologia da minha pesquisa do doutorado. Mas foi uma coisa assim muito inconsciente, eu ainda não entendia o que é que eu queria fazer com aquilo. Eu não queria like, né? Eu queria entender como a tecnologia poderia salvaguardar aquele lugar enquanto memória. Só sendo que foi uma coisa assim muito ia acontecendo, porque você como pesquisadora sabe muito bem que a metodologia para se trabalhar precisa se adequar à realidade. Eu não vou pegar uma metodologia do livro e vou dizer, aí vou aplicar na Pedra de Xangô, porque tem várias nuances, entendeu? Então, foi uma metodologia que foi construída a partir do que acontecia, a partir da pesquisa, né? E foi muito interessante. Foi muito interessante porque essa metodologia, essa tecnologia, a Pedra de Xangô. Deu uma falhada no Está áudio, ouvindo Alice, agora? se puder.
Agora sim, se puder repetir a Foi. última frase, foi ela que cortou. A tecnologia aplicada à Então, pedra de essas Xangô. e não seria qualquer tecnologia que seria aplicada na Pedra de Xangô, né? Você precisaria entender como é que acontece, qual a dinâmica sociocultural do lugar, né? E aí, esse perfil do Instagram, o que é que eu faço com ele? O perfil do Instagram foi o meu diário de campo virtual. Então, tudo que acontecia, eu colocava lá no perfil do Instagram, né? E isso me ajudou muito até na seleção, na coleta de dados, nas análises, né? E essa tecnologia digital, ela vem sendo muito utilizada pela população como indicador empírico, né? Principalmente no que tange às referências dos lugares de memória. E nós fizemos isso tão bem feito que as redes virtuais, né, conseguiram contribuir para não só o tombamento da Pedra de Xangô, mas também na tese de doutorado na edificação do memorial do Parque Pedra de Xangô. Então, foi uma experiência fantástica que essa tecnologia em rede possibilitou, inspirou um dos arquitetos que é responsável pelo desenho do projeto a submeter, né, a ter como tema na sua dissertação de mestrado como essa tecnologia digital da Pedra de Xangô contribuiu na relação com o urbanismo e na defesa daquele lugar. Então, eu entendo que a tecnologia, ela muito bem utilizada e pensada, é essa apropriação tecnológica, o uso da tecnologia de informação e comunicação pode aperfeiçoar e contribuir na promoção dessas ações contra-hegemônicas, né, que a gente tanto luta para serem reconhecidas. Muito obrigada, Alice, maravilhoso. Eu também acho que pode ser uma ferramenta que, se bem utilizada, pode apoiar as nossas lutas, né? E na sua opinião, quais são as perspectivas e os desafios do ativismo para o futuro? Muitos, inúmeros. É, a conjuntura política é uma delas. Tivemos retrocessos, né? A, a falta de educação, a falta de acesso à educação, à tecnologia, ao emprego ou alguma atividade remunerada. Tudo isso é desafio, porque ninguém luta com fome e ninguém aprende com fome sem ter o que comer, né? Então, eu acho que esse ativismo, nós temos que pensar o povo no seu todo, né? Você não tem só que alimentar a alma, o espírito, você tem que alimentar o corpo, você tem que dar condições de moradia, né? De uma alimentação sustentável e saudável, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa para poder transformar, para que haja realmente transformação econômica, social e cultural. Ninguém aprende com fome.
Ninguém aprende sem ter um lugar para morar, sem ter o básico, né? Então, para mim, o grande desafio é assegurar as necessidades básicas do povo em geral, né? É primeiro dos desafios. E depois, é, eu não diria nem conscientizar, né? É fazer com que o Estado, o município e a União pense em projetos, em políticas públicas que, de fato, atendam à necessidade do povo brasileiro. Porque o ativismo tão somente não dá conta. É possível, é necessário trabalhar em rede, cada um na esfera da sua competência, entregando o melhor. Eu, enquanto pesquisadora, enquanto ativista, né, os gestores públicos, a sociedade civil, e isso como se fosse no coletivo. Nada é pensado de cima para baixo, tem que ser no coletivo. Eu concordo com você. Eu acho que o ativismo tem esse papel também, né, de buscar, de conversar com as pessoas, entender quais são essas necessidades e comunicar ao poder público para que seja uma coisa que realmente faça diferença na vida das pessoas, né? Porque às vezes quem está lá criando as políticas públicas está muito distante, de quem está ali sofrendo o impacto dessas mesmas políticas. Então, acho que o ativismo é importantíssimo para fazer esse canal, né? Esse link, assim. E para Que pressionar. seja a ponte, né? É. Cris, Olha, eu acho que as perguntas foram, né, cobertas, Dani. Agora, ali, se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, né, se despedir, enfim, últimas palavras, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar divulgando um tema que para mim é muito caro, que é a Pedra de Xangô, que é a governança espiritual, o sagrado afro-brasileiro, né, na gestão das nossas vidas, né, em busca de uma justiça social, uma justiça racial, uma justiça climática e ambiental. Então, eu quero agradecer a oportunidade, convidar vocês a conhecerem não só o perfil da Pedra de Xangô, que é @pedra.de Xangô, mas também nos ajudar na luta agora por mais um território que está ameaçado de ser demolido, que é o Morro da Pedra de Oxós, que é uma história muito parecida com a da Pedra de Xangô. O Morro da Pedra de Oxóssi está localizada na BR-030, no município de Maraú. E, enquanto ativismo, que é esse o meu papel, eu quero que vocês nos ajudem também agora a preservar o Morro da Pedra de Oxóssi, porque o Morro da Pedra de Oxóssi pede socorro, né? Então, é esse ativismo que eu faço e é esse pedido que eu deixo a todos que assistirem essa entrevista.
Muito bom. Muito, muito obrigada, Maria Alice. A gente vai Muito então obrigada. divulgar o seu Instagram também para todo mundo te seguir e ver o seu trabalho lá e a gente poder acompanhar o que você está fazendo lá pela Pedra de Oxóssi. E aí e seguimos na luta. Muito obrigada, Seguimos foi na uma luta. honra conversar com você, foi um Muito prazer. obrigada também. Muito obrigada. Ótima continuidade da luta aí. Muito bom te conhecer. Um grande abraço. Até lá, até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.